Saudações, gente bonita, mestre Leider falando aqui. Hoje nós vamos continuar o que queríamos ter falado ontem, mas houve uma falha técnica muito estranha, né? Então, eu só quero antes mostrar para vocês umas palavras de sensatez e aí a gente dá continuidade como se a live tivesse continuado, ok? É um assunto interessante, recomendo que vocês assistam até o fim. But this is the first time I've ever heard that there's a need to condemn. And say, yes, but of course there's suffering, but first we need to condemn. Are we out of our minds? Condemning the resistance of the people who are being oppressed and killed, subjected to genocide for 75 years? Are we out of our minds? Are we out of our minds? Are we outside of our minds? When we let this ridiculous narrative take hold and spread and then participate in it, nodding our heads like sheep. Oh, and by the way, yes, there is a genocide going on and it's terrible. But first we have to condemn the Palestinians who dare to stand up. Palestinians who have shown an ability to sacrifice and amounts of courage that, as far as I can remember, are unprecedented, facing this horrific, horrific oppression. But what are we really talking about? Again, we've heard lists and lists and lists of crimes committed by the State of Israel, lists and lists of crimes against humanity. And there's always seems to me like there's a little bit of a sense of surprise, a little bit of shock, a little bit as though this was somehow not predictable. What we are seeing now in Gaza was not only predictable, it was preventable. And we did not prevent it. The previous massacre in Gaza was predictable too, and that was not prevented. And we can go on and on and on and on back 75 years. Because what could possibly be expected from an apartheid regime established after a massive campaign, open massive campaign of ethnic cleansing, massacres, and the beginning of a genocide that is still going on today? What could possibly be expected? Bom, então vamos lá. Pessoas, esse vídeo mostra o ser humano da foto. Ele não é qualquer um. Ele é judeu e a família dele está entre os fundadores do Estado de Israel. Então não dá para acusar ele de antissemita, se bem que o CONIB, a AIPAC, nessas organizações mossadófilas não se preocupam com isso. De toda forma, o que ele fala é absolutamente correto. E deixa eu colocar em perspectiva para que todo mundo entenda o que ele está dizendo. Compreenda realmente. Ele chama atenção para o fato de que Israel é um estado colonialista de apartheid. Mas a América toda é. Pelo menos por princípio. Veja bem. Cadê os habitantes originais da cidade de São Paulo? Os habitantes originais da cidade do Rio de Janeiro. De Porto Alegre, de Curitiba, de Manaus, de Belém do Pará, de Recife. Acho que é a única cidade das capitais brasileiras da qual ainda existe, próximo, o povo fundador é Fortaleza. Porque tem aldeias potiguaras perto de Fortaleza. É o único caso. Mas o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão, né? Faz sentido que seja também o único onde
ainda existem os habitantes originais próximos da capital. Não são os donos da capital, evidentemente, mas pelo menos ainda existem e residem perto. Fora disso, Natal também, mas fora disso foram todos extintos. Não existe Carapós perto de Goiânia, Chocling perto de Curitiba, Carijó perto de Florianópolis, Charrua perto de Porto Alegre, Aimoré perto do Rio de Janeiro, Tupinambás perto de Vitória. Não existe. Por quê? Porque o que foi feito contra eles é exatamente o que o Estado de Israel está fazendo contra os palestinos, os habitantes originais. Chega, toma tudo o que pertence à população nativa, tudo, e expulsa eles do próprio território ou da própria existência física no planeta, o que vier primeiro. É exatamente isso que os israelenses estão fazendo contra os palestinos há 75 anos. Foi o que os bandeirantes fizeram em todo o centro-sul brasileiro. E no Nordeste também. Não podemos nos esquecer que quem destruiu o quilômetro de Palmares foi exatamente um bandeirante. Certo? Então, Israel é um estado colonialista como os portugueses e os paulistas foram colonialistas. Como os ingleses foram colonialistas. Diferente de como os espanhóis foram colonialistas. Porque eu já fui lá, paz, e garanto para você que lá ainda se fala Aymara e Quechua. Nunca fui na Cidade do México, mas ainda há quem fale Naua. Já fui em Lima. E nem tanto no centro, perto da Praça das Armas, mas perto de Cadial, ainda existe muitos falantes de Quechua. Já estive em Quito, e também há muitos falantes de Quechua. Buenos Aires não. Não há falante de idiomas nativos em Buenos Aires. Mas de toda forma, a lógica colonialista é essa. Israel é um experimento colonialista em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Não há espaço para nenhuma dúvida razoável. Certo? Nenhuma dúvida razoável sobre essa questão. E como Israel e os defensores de Israel, os países da OTAN, os Estados Unidos, o Japão, impressionantemente. Mas faz sentido o Japão, né? Porque é o que Israel está fazendo na Palestina, o que o Japão tentou fazer na Coreia. Então faz todo sentido o Japão apoiar Israel. Como fazia sentido a África do Sul do Apartheid apoiar Israel. Porque adotam as mesmas políticas. A China se opõe a Israel. É óbvio, porque ela se identifica mais com os palestinos. Ela foi vítima de colonialismo e imperialismo. A Rússia se opõe a Israel, porque ela foi vítima de colonialismo e imperialismo. Repito, o Japão apoia, porque ela praticou as duas coisas. Porque o Japão praticou, né? Então, a identificação do Ocidente e do Japão com o Estado de Israel é evidente, é por critérios de coerência. Só que Israel precisa justificar isso, porque não estamos mais no século XVI, quando os portugueses e espanhóis fizeram o terror. Não estamos mais no século XVIII, quando os britânicos fizeram o terror. No século XIX, quando os americanos fizeram o terror. Como se justifica isso no século XX e XXI? Adotando uma narrativa que o próprio denunciante explicitou. Israel se defende como Estado, certo? Se defende como Estado,
e ataca como religião. Israel consegue a proeza de se fingir, de se passar, de se vender como vítima. Eles invadem a terra, eles roubam a terra, eles expulsam as pessoas, eles desvivem a resistência e eles são as vítimas. Porque são de uma religião que foi perseguida por europeus. Certo? Não foi perseguida por palestinos, não foi perseguida por muçulmanos, muito pelo contrário. Foi perseguido por europeus. Mas aí, claro, eles são vítimas. A narrativa deles é que eles são vítimas. Quem resiste, quem luta, por dizer basicamente o que esse homem está dizendo, eu tomei um strike dessa plataforma. O que eu disse foi basicamente isso. E tomei um strike por causa disso. Então é uma estratégia muito eficiente, que conta com amplo apoio por parte de governos, de instituições, de empresas, de mídia, de todas sortes de plataformas. E o que isso tem a ver com o que eu estava falando ontem? Gente, o que o Estado de Israel faz para sobreviver? Ele não sobrevive da agricultura, né? Os kibbutz são lindos, são os fofos, mas vive neles o que? 1% da população israelense? Israel é um grande exportador de flores, de fato. Mas eu garanto para vocês que não são flores que sustentam o Estado de Israel. Não é agricultura. Tampouco é a pecuária. Ou mineração. A pesca, o garimpo. O que sustenta o Estado de Israel, então? Além de financiamento, né, indenizações que a Alemanha vai pagar até 2045, dinheiro enviado por todos os países europeus, da OTAN, os Estados Unidos, pelos judeus que são convencidos que Israel é por eles. E é basicamente o contrário, gente. A vida dos judeus mundo afora só piorou desde a criação do Estado de Israel. Eles foram expulsos ou tiveram que sair de dezenas de países do mundo. Eles se tornaram alvos. A criação do Estado de Israel fez muito mais mal do que bem aos judeus do mundo. Isso é indiscutível. Essa guerra atual, ela prejudica, nem preciso dizer o que está acontecendo com os palestinos, mas fora do teatro de batalha, fora, os mais prejudicados são os judeus. O antissemitismo de fato explodiu no mundo, mas esse é o objetivo deles desde o início. O Estado de Israel, além de ser um experimento colonialista, é também um experimento antissemita. Porque eles praticam apartheid contra os palestinos, mas os europeus que expulsaram os cidadãos dele de religião judaica, seja para outro plano existencial entre 33 e 45, seja para o Estado de Israel a partir de 45, os europeus são profundamente antissemitas e isso não melhorou muito, pelo contrário. Eu sempre estou recebendo relatos, vídeos, imagens que o antissemitismo está explodindo na Europa e também nos Estados Unidos, por conta do que o Estado de Israel está fazendo, porque o Estado de Israel se vinculou aos judeus. E isso fez com que os judeus fossem vinculados ao que o Estado de Israel faz. O que o Estado de Israel faz? Atrocidades desde o seu início, desde a sua fundação, desde a Nakba. É como o nobre homem do vídeo falou, cara.
75 anos fazendo todo tipo de atrocidades. E se isso pegasse só entre os israelenses, que são os culpados, menos mal, porque é justo. Alguém está fazendo essas atrocidades e são os israelenses. Mas como eles vincularam o Estado Nacional a uma religião, os judeus do mundo inteiro pagam pelo que o Estado de Israel faz. Certo? E é basicamente isso, porque aí o Estado de Israel garante financiamento, garante mão de obra, garante novos soldados. Perfeito? É o que o Estado de Israel quer. É um jogo duplo e sujo de apartheid. Mas mais uma vez, Leider, você, a parte em que você foi interrompido do vídeo, você não estava falando isso. Sim, mas era o que eu ia comentar. Para depois chegar nesse ponto aqui, que é muito importante. A questão é a seguinte. A reportagem de ontem, que eu mostrei para vocês, ela conta como os militares, nós falamos primeiro, não existe essa de ABIN paralela, não. Foi a ABIN, não foi uma ABIN paralela, foi a ABIN. Pessoas da ABIN, nos escritórios da ABIN, com equipamentos comprados pela ABIN, a mando de gente da ABIN, fez o que fez. Espionou ilegalmente mais de 30 mil brasileiros. A mando dos militares. Que seja. Mas foi gente da ABIN. Não foi uma ABIN paralela, foi a ABIN. Os militares, o exército brasileiro, sem nada que fazer, né? Em vez de procurar meio fio para pintar, foi espionar brasileiros. Tanto pessoas da oposição, quanto até mesmo da situação. Outros políticos, jornalistas. 30 mil brasileiros. E aí que entra a participação do exército brasileiro. Isso é ilegal, é criminoso. Tem que ser investigado e punido com toda a severidade da lei. O Estado brasileiro foi dominado por militares que estavam investigando ilegalmente 30 mil cidadãos, usando a estrutura da ABIN para isso. Isso é de uma gravidade, gente, que não tem nem nome, mas piora. O que os militares brasileiros, o exército brasileiro, basicamente, também a aeronáutica, mas o exército brasileiro, principalmente, estavam fazendo com esses dados? De espionagem ilegal. Rapidamente a gente tem que responder a pergunta que eu fiz agora mesmo. Do que o Estado de Israel vive? Além de doações. O Exército Brasileiro explica. A Polícia Federal, polícias estaduais, órgãos de repressão do país inteiro explicam. Israel vive de vender equipamento de repressão, arma, munição, bala de borracha, gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral e espionagem. Esses são os principais itens da pauta de exportação do Estado de Israel. Equipamentos de repressão e espionagem. Por isso, tantos estados nacionais, tantos exércitos, tantos governos regionais, tantas polícias apoiam o Estado de Israel. É porque é o Estado de Israel que fornece a eles meios, mecanismos, tecnologias, softwares
equipamentos para repressão e espionagem dos próprios povos. É como se fosse o núcleo canceroso de uma grande metástase que coloca todos os aparelhos, e todos não. China, evidentemente, não. Vietnã, evidentemente, não. Embora até esses países eventualmente comprem coisas do Estado de Israel. Então eles colocam agente de repressão do mundo inteiro, de todas as cores, matizes ideológicas, a favor deles, porque é eles que fornecem. Precisando de equipamento para espionar, Israel fornece. Grampear, Israel fornece. Interceptar, Israel fornece. Ferir, Israel fornece. Atordoar, Israel fornece. Desviver, Israel fornece. É isso que Israel vende ao mundo, certo? É isso o principal item da pauta de exportação do Estado de Israel: repressão e espionagem, principalmente ilegal. É disso que o Estado de Israel vive. Por isso as polícias do mundo inteiro, os exércitos do mundo inteiro, governos do mundo inteiro defendem tanto Israel. Se por um lado os Estados Unidos da América e outrora o Reino Unido são a personificação territorial do capitalismo, por outro, o Estado de Israel é a personificação ideológica do capitalismo. Entendido isso, aí sim a gente pode concluir o que eu iria falar no fim da live. Os militares brasileiros, vocês se lembram, quem assistiu a live, de eu dizer para vocês que o melhor, mais eficiente e também mais cruel sistema de espionagem, agência de espionagem do mundo era o saudita. Não o Mossad, que tem se mostrado um fracasso. A CIA, que não é nem sombra do que já foi. A NSA, que é pega toda hora por ex-funcionários. Não, esquece essas bostas. O FSB é bom. A agência chinesa é excelente, se livrou de todos os espiões. Os turcos são ótimos, no sentido de competência, porque eles são muito malvados. Mas o melhor, o mais eficiente sistema de espionagem desse planeta é o saudita. Opa! Minhas acerolas amarelas. Deixa eu pegar uma. Gente, essa acerola não é boa só porque é amarela, não. Ela é ótima no sabor, não é azeda. Ela é perfeita, é só chupar. Voltando. Não vamos citar nomes, porque diferente do Rômulus, que mora na Suíça, eu moro num barraquinho, barraco, numa comunidade periférica, de uma cidade do interior de Goiás. Eu não moro na Suíça. Então tem que ser muito mais cuidadoso do que eles. Vamos dizer o seguinte, não vamos citar nomes. Vamos imaginar uma situação hipotética seguinte: um governante corrupto casado com uma puta. Vamos dar as coisas o nome que elas têm, né? Uma puta, uma prostituta. Ex-garota de programa. Aliás, casado pela terceira, ele sempre casou com putas loiras, falsas. Certo? Casou a primeira vez com uma, segunda vez com outra, terceira vez com outra. É o padrão dele. Putas. Nada contra. Inclusive, na minha religião, eu sou católico, apostólico romano, tem um episódio, 2 episódios, em que o Messias da minha religião se depara com putas. Uma é uma puta estrangeira em um poço, que era desprezada por toda a comunidade. Ele não, cara, ele vai e pede água para a puta. E ainda fala: a água que eu te der vai matar para sempre a sua sede.
Raul Seixas até fez uma música linda sobre isso. Eu conheço bem a fonte que nasce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte está escondida o segredo dessa vida. Musicaça. E num outro episódio muito famoso, puta versus machos escrotos. Tinha uma lá, né? Pronto para ser apedrejada pela lei rabínica. Jesus, ele próprio, um rabi, de família de muita tradição. E os outros rabis, um punhado de gente lá, doidinho para apedrejar a puta. Macho escroto de toda Jerusalém estava lá. E aí, os caras, pronto, vamos pegar, sabe? Indiretamente, o nosso colega Chico Buarque falou sobre isso. Ele fez uma peça chamada Calabar. Calabar não era um traidor, não era um Judas, não era um Temer, não era um Joaquim Silvério dos Reis. Chico Buarque resgata a memória de Calabar. E na peça tem um episódio lá que é uma travesti trans, né, no dia moderno, em que tem uma parte da música que ele fala assim, o musical: joga pedra na Geni, joga bolsa na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa pra cuspir, maldita Geni. Então muita gente fez referência poética a esse episódio. Machos escrotos versus puta. Jerusalém do ano 29. Porque Jesus nasceu no ano 4 a.C. E aí eles perguntam para Jesus. Jesus estava de boa, cara, escrevendo na areia lá, cuidando da própria vida. Isso é um exemplo, né? Jesus fala: não julgue um homem pelas palavras, julgue um homem pelas ações. Então Jesus estava fazendo o quê? Cuidando da própria vida. Ele não estava cuidando da vida dos outros. Não, estava cuidando da própria vida. Pegando uma pedra e escrevendo na areia. Opa! Inclusive, outro cantor, Renato Russo, também fez uma referência leve sobre isso. Uma música linda chamada Giz. Acabo o giz, tem tijolo de construção, e eu rabisco o sol que a chuva apagou. Tá lá Jesus. Não com giz, com tijolo de construção, na época pedra. Escrevendo na areia, cuidando da própria vida. E aí, Rabi? Machado escroto pergunta: o que nós fazemos com essa puta? Aí insistiram, e Jesus teve que reagir, né? Levantou e falou assim: ok. O que ela fez? Ah, puta. Qual que é a pena? Apedrejamento. Então faz o seguinte: o de vocês que nunca tiver pecado, atira a primeira pedra. Esse cara parou, pensou. Puta que pariu. E dos mais velhos para os mais novos, todo mundo saiu. Aí ficou só Jesus e a puta. Puta pergunta para Jesus: então, Jesus responde: então o quê? O que vai ser feito de mim? Ele pergunta: o que aconteceu? Eles foram embora. Ok, então vá você também. Mas antes ele fez um discurso condenando a puta. Não, falou: vá, cara, vá e não peque mais. Eu acho que mais no sentido de que se você cometer um crime, eles vão acabar te pegando. E aí, pô, vai dar ruim, não vou estar lá sempre para te salvar. Evita. Processo, Mona. E ela saiu feliz, cara. É até uma santa da minha religião, hoje em dia. Gilberto Gil fez uma música linda sobre ela.
sob os becos. Minha Madalena. Eu sou muito de cantar, mas você sabe qual é a música. Madalena, Madalena, lá, 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 lá. Então não tem nada contra a puta. Absolutamente nada. Mas enfim, esse político hipotético estava em terceiras núpcias, o homem de Deus, né? Defensor da família, que inclusive parece que fez o filho que é gay, assumiu um filho que era dele, cara, recentemente. Ele não tem só 5 filhos, 4 e uma fraquejada, como muita gente pensa. Parece que ele tem 6. Um que ele fez o próprio filho viado assumir no lugar dele. O cara tava lá de boa, né? Miliciando, ele podia estar miliciando e tava, podia estar roubando e tava. Vamos supor que, hipoteticamente, ele estava entregando uma refinaria, patrimônio brasileiro, em troca de joias. Pra dar pra puta dele, né? Troca de joias, cara. Corrupção da grossa. Corrupção da braba. Muitos dos eleitores cidadãos de bem que votaram hipoteticamente nele, votaram contra tudo que estava aí, inclusive corrupção. O cara é um corrupto de mão cheia a vida inteira, nunca trabalhou na vida. Era militar mamateiro, hipoteticamente, não estou falando de ninguém da vida real. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, estamos falando de um personagem. Depois virou vereador, e aí deputado federal, virou presidente. Não é plausível essa história, eu sei, mas como é ficção, né, posso criar um enredo fantasioso assim. Então, ok. O cara tava lá, roubando, saqueando o patrimônio brasileiro, para ter um pé de meia depois do mandato, com apoio dos militares. E envolveu príncipes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, de várias casas reais árabes no meio dessa mamata. Vamos supor que esse cara fosse um ex-militar e tivesse conectado a outros militares. Estamos falando de um caso totalmente hipotético. Qualquer semelhança com a vida real, reafirmo, mera coincidência. Ok. E vamos imaginar que esses militares grampearam 30 mil brasileiros. História que nós estamos imaginando no Brasil. Vamos imaginar que esses militares patriotas enviaram esses grampos, todas essas informações, para um país estrangeiro, sei lá. Lembra que eu falei que existe um país que vive disso? Então, na minha história totalmente fictícia, é lícito que esses dados fossem para o Estado de Israel. Vocês entenderam o problema? A gente fica... Uau, 30 mil brasileiros, inclusive da situação, tem os dados de posse de autoridades de Israel. Ruim. Só que os militares cometeram um erro. Um erro terrível. Um erro absurdamente terrível. Que eles não param para pensar. Muitos desses dados são de brasileiros corruptos. Muita dessa corrupção envolve autoridades. Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Traduzindo, eles mandaram informações sigilosas de árabes para o Estado de Israel, que agora está de posse delas. As forças de segurança e a agência de informação russa são quase simpáticas. A não ser em casos que tem que servir de exemplo. Aí eles dão um chá envenenado com plutônio e a pessoa vai decidir da maneira mais horrível possível. Em quantidades mínimas injetadas, bebidas, né? O plutônio mata da seguinte forma: imagina brasa líquida nas veias do seu corpo, por cada célula do seu corpo, inclusive dentro. Todos os órgãos, que tudo recebe sangue. Nos 6 a 8 dias que você vai demorar para desviver, você vai perder os cabelos, os dentes,
E todos os seus órgãos, todos eles, sem nenhuma exceção, vão queimar de dentro para fora. Acho que o método de desviver mais doloroso e terrível que pode existir. E você ainda vai ter que ser enterrado num caixão de chumbo coberto com concreto para ser só aberto depois de 5.000 anos. Nem sua família vai poder te prantear. Quando os russos querem mandar um recado, tipo um bilionário que trocou de lado, colaborando com o Ocidente, contra russos, eles fazem isso. Eles deixam o sinal, deixam o recado. Mas o que eu estava comentando ontem é que a agência de segurança da Arábia Saudita é a melhor do mundo por 2 motivos. Primeiro, porque até na Rússia tem os Navalny da vida, até a China você pega uns espiões de vez em quando, mas na Arábia Saudita nunca. Reparar que a Arábia Saudita nunca teve Primavera Árabe, movimento passe livre, black bloc, movimento correnteza, identitaristas. Reparar que na Arábia Saudita nunca tem isso. Não tem esquerda compatível, não tem indígenas da Shopee, não tem fadas do deserto, né, no lugar de fada. Mas tem floresta na Arábia Saudita, não sei se vocês sabem, mas tem, bonita. Deixa eu mostrar para vocês. Mas na Arábia Saudita nunca tem esses movimentos de desestabilização. Porque o serviço secreto da Arábia Saudita, ele não falha. E não perdoa. Teve um coitado que acreditou que estava em segurança por ter ido para os Estados Unidos. Não vamos citar nomes. Mas digamos que ele literalmente foi feito picadinho dele. Literalmente. Quando os militares brasileiros, numa situação totalmente hipotética, estou imaginando, né? Esse é um momento de ficção aqui nesse canal. De vez em quando a gente divaga. Totalmente ficcional. Quando os militares brasileiros, mamateiros, mandaram os dados de brasileiros, 30.000 brasileiros, para o Estado de Israel, eles mandaram junto os dados dos árabes, das famílias reais árabes. Cara, eu amo o Bin Salman, sério, de verdade. Ele é um pouco duro, mas é justo, tem palavra, ele é homem. Cara, que eu respeito, cara. Muita acusação falsa feita contra ele, mas o mano não é gente ruim. A população da Arábia Saudita vive muito melhor do que praticamente todos os países europeus atualmente. Tem saúde, educação, tem emprego, não passa fome, tem moradia. Muito melhor que os países da Europa. E não tem que ficar brincando de democracia, que não existe, né? Olha o que os europeus estão fazendo com a própria gente. Fala sério. Então, um cara que trata bem o próprio povo e a própria fé. Eu diria que mexer com um cara, ele não tem nada a ver com isso, cujos funcionários transformaram um desafeto em picadinho e colocar no freezer, não é uma ideia inteligente. Mas os militares brasileiros são qualquer coisa no mundo menos honestos, competentes e inteligentes. Achando que estavam entregando dados de brasileiro subversivo para o Estado de Israel, os imbecis estavam entregando dados da família real saudita, das famílias reais árabes do Golfo Pérsico. É só o Bin Salman tem uma fortuna de $1 trilhão real. Nessas fortunas feitas de mercado financeiro, não, real. Eu jamais mexeria com um cara que é líder de uma religião, protetor dessa religião, uma religião com 2 bilhões de seguidores, que é príncipe, vai ser rei, vai ser califa, é o homem mais rico do mundo e tem um Estado Nacional para chamar de ser, mais uma meia dúzia que faz o que ele quer. Eu nunca, jamais mexeria com um homem desse. Os imbecis dos militares brasileiros mexeram. E eu acho que eles não perceberam isso até agora. Eles não se atentaram para o que eles fizeram. Até agora, eles não entenderam o que eles fizeram. Vão entender.
vão entender. É o que eu estava comentando ontem. Deus perdoa sempre. O homem, às vezes, a natureza e o Bin Salman, nunca. Então eles vão entender. Como eles vão entender? Bom, aí depende. Trocando de plano espiritual, acidente, câncer, ataque cardíaco, causas indeterminadas, atropelamento, avião que cai, helicóptero, carro que nem sempre as pessoas revisam o freio, né? Uma lástima. Mas você pode ter certeza que todos os envolvidos com a espionagem dos árabes e dos sauditas vão pagar um preço caríssimo, eles ou as famílias deles. Vão pagar um preço inimaginável pelo que eles fizeram. Não por espionar a autoridade brasileira, ministro supremo, ex-presidente, deputado, senador, juiz. Não dá nada no Brasil, não. Mas, por sem perceber de tão burros que eles são, eles espionaram as famílias reais árabes. E pior de tudo, a família Saúde, mais rica e poderosa desse planeta inteiro. Gente, esquece os Rothschild. Esquece Rothschild. Rothschild é ficha. Rothschild é pedinte perto da família Saúde. Rothschild é uma família de banqueiros alemães que ficou rica no incidente da Bolsa de Londres, logo depois da Batalha de Waterloo. Eles ficaram realmente ricos depois disso, a coisa de 240 anos atrás, 220 anos atrás. O Saúde existem desde antes de Cristo. Não dá para você comparar Rothschild com Saúde. Certo? Não dá. Não dá mesmo. Os militares brasileiros cometeram um erro, não só imenso, como imperdoável. Como assim, líder, imperdoável? Perdoável. A família Saúde não vai perdoar eles. Pode levar meses, em alguns casos pode levar anos, mas todos eles vão pagar caríssimo pelo que fizeram. E eles são tão burros, são jumentos, que não perceberam o que eles fizeram, que foram utilizados pelo Estado de Israel para espionar a família Saúde e outras famílias reais do mundo árabe. É impressionante como eles simplesmente não entenderam. Mas quando eu falo que o militar brasileiro é burro, é incompetente, mais uma vez é uma peça de ficção. Imagina um gorducho que no governo, sei lá, de um presidente mamateiro, foi elevado, sabe-se lá por que cargas d'água, ministro da Saúde, e é corresponsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas por causa de uma pandemia. Cada maneira como a pandemia foi tratada. Imagine um outro velho da boca murcha que teve envolvido no assassinato de centenas de pessoas quando ele comandava tropas da ONU, sei lá, vamos imaginar um país hipotético, Haiti. Esse é o nível dos militares brasileiros. Claro que são personagens fictícios, mas não é muito melhor que isso, não. Esses caras, com certeza, estavam se achando muito espertos. Vai mandar os dados todos para o Estado de Israel.
Israel vai saber o que fazer com esses subversivos. Mandar os dados brasileiros é crime no Brasil, então eles vão escapar, né? Justiça brasileira não condena militar. Nisso eles estavam corretos. Só que os imbecis mandaram dados da família Saúde. E o preço que eles vão pagar por isso, mano, camarada, eu tenho até medo de pensar. Mas vocês conseguem imaginar, né? Emily Dickinson, uma poetisa que eu adoro, ela é americana, escreveu um poema muito bonito. Nunca vi um campo de urges, também nunca vi o mar. Mas sei a urze como é e posso a onda imaginar. Então, eu nunca vi um militar brasileiro ser punido no Brasil. Mas eu sei como a Arábia Saudita pune as pessoas que distratam a família real deles. E eu, e até você, pode imaginar o destino desses babacas. É sobre isso. Era isso que eu ia falar. Considere a live de ontem encerrada e tenha um ótimo dia.